E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula de história. Que tal falarmos um pouquinho hoje sobre mulheres? Tá bem? Mulher na antiguidade, na Idade Média e nos dias atuais. Vamos fazer assim um breve olhar, um rápido, né? Não tem como a gente abordar tudo, mas vamos ver alguns pontos assim, tá certo? O que vocês imaginam sobre as mulheres no período da Grécia Antiga, de Roma Antiga, da Idade Média? Será que elas tinham mais direitos, mais liberdade do que hoje? Será que elas tinham menos? Como é que vocês pensam isso aí, certo? Vamos dar uma olhadinha no que os textos nos dizem. A mulher na Grécia Antiga. Olha, a condição social e política da mulher na Grécia Antiga se diferem largamente dos direitos conferidos aos homens de tal sociedade. Nós já sabemos, né, que homens e mulheres tinham direitos diferentes na antiguidade, lá na Grécia Antiga, em Roma, que homens tinham mais direitos que as mulheres. Elas não eram consideradas cidadãs, lembram? Né? Só eram homens a partir de 18 anos, tal. E do mesmo modo ocupavam uma posição de inferioridade social em relação aos indivíduos do sexo masculino. Assim, tal relação de desigualdade fez com que fossem atribuídas às mulheres atividades direcionadas, em geral, às tarefas domiciliares e à procriação, né? Isto é, o ambiente natural entre aspas, delas estava confinado ao lar, educando e gerando os filhos de seus maridos, né? Então, elas deveriam obedecer aos seus maridos, elas deviam ser, né, subservientes, quer dizer, elas deviam estar submissas, né? E de prestar total fidelidade. Então, tinha esse papel da mulher, né? A mulher ocupava esse papel na Grécia Antiga, certo? Embora fosse comum dedicar-se mais ao aprendizado de serviços domésticos e manuais do que à erudição, né? Mas mesmo assim, as mulheres de origem aristocrática aprendiam a ler. As mais ricas, tal, mais importantes, elas aprendiam a ler. No casamento, as atenienses, por exemplo, eram proibidas de conviver com outros homens que não fossem seus parentes. Ademais, sendo principalmente pautada na ideia de aliança entre famílias, o matrimônio na Grécia Antiga era decidido e arranjado pelos pais das mulheres, as quais se casavam cedo né, na maioria das vezes, na puberdade ainda, certo? Bom, na classe social mais baixa, a mulher usufruía de um pouco mais de autonomia, né, do que lá nas ricas, na aristocracia, certo? Em termos econômicos e sociais, uma vez que, devido à sua condição financeira precária, elas necessitavam trabalhar, o que lhe permitia gerenciar o seu próprio dinheiro. Então, entre as mulheres de condição social mais baixa, elas tinham um pouco mais de autonomia. Essa concepção de inferioridade da mulher em relação ao homem teve como respaldo grandes pensadores da época. Quer dizer, ela vai ter o apoio, né, vai ter a colaboração de filósofos como Aristóteles, certo? Segundo Aristóteles, no que diz respeito à sexualidade dos indivíduos, a diferença é indelével. Quer dizer, independentemente da idade da mulher, o homem sempre deverá conservar sua superioridade. Então, Aristóteles traz esse pensamento que a gente podia dizer hoje que era como se fosse machista, né? Mas nós devemos entender que aquilo era uma outra época histórica, né? Então, ali se via as coisas de uma forma mais natural, certo? Então, a gente não deve, assim, não vamos condenar Aristóteles ainda por esse pensamento dele, certo? E na atualidade, o que nós herdamos? Olha, no contexto atual, nós já sabemos que a mulher exerce mais funções, né? Ela trabalha, ela tem mais independência, ela tem uma função mais ativa nas sociedades, certo? Bom, a mulher contemporânea contrapõe-se, portanto, em vários aspectos, àquela mulher idealizada da Grécia Antiga, né? Que era subjugada por sua incapacidade intelectual, física, né? E em comparação aos homens do mesmo período histórico. Então, a situação hoje está melhor, né? Bom, mas a gente tem que considerar alguns pontos mesmo assim. É importante notar que a concepção grega de inferioridade feminina, ela ainda foi herdada por nós, né? E se manifesta de várias formas ainda em nossa sociedade, certo? Apesar de a gente ter conseguido melhorar bastante, essa concepção grega ainda está presente em nossa sociedade. Veja, nós herdamos, por exemplo, né, a ideia da mulher como ser frágil, intuitivo, né, insensível, quer dizer, que seria por natureza, portanto, designada à maternidade e às atividades domésticas, né? Sendo assim, ela deveria permanecer sob os cuidados de seu marido, de sua família, exercendo o papel da mulher. Então, vejam só, ainda tem um pouco desse pensamento na nossa sociedade, certo? O senso comum também traz um pouco dessa ideia, né?
quando diz, por exemplo, por trás de um grande homem, veja essa frase, por trás de um grande homem há sempre uma mulher, né? Então, olha que ideia, que traz essa ideia da mulher, que ela não tem um papel autônoma, majoritária, a mulher sempre ficando por trás, no segundo plano, né? Então tem aí esse pensamento ainda que vem lá dos gregos e romanos, certo? Há também aquela outra ideia, né, que a gente pode observar na troca de papéis, né, que é uma ideia errônea, que defende a superioridade da mulher em relação ao homem em algumas situações, né, como se ela tivesse uma maior capacidade intelectual ou maior capacidade para fazer certas tarefas. Por exemplo, né, para cuidar das crianças, né, a mulher saberia cuidar mais das crianças do que os homens, tal. Então, quer dizer, ainda assim, né, o homem seria mais desajeitado para cuidar da criança, ou então que a mulher saberia cozinhar melhor do que o homem, não sei o quê. Então, tem essas ideias ainda, né, que ainda estão presentes na nossa sociedade. Então, vamos pensar sobre isso. E na Idade Média, para a gente não falar muito, vocês vão ler, né, o texto. Então, e na Idade Média, o que vocês pensam sobre as mulheres da Idade Média, né? Eu já também acho que já falei alguma coisa sobre a Idade Média, sobre as mulheres, mas muito superficial. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais pelos textos que eu vou disponibilizar para vocês, certo? As mulheres na Idade Média, além de exercer também o papel tradicional dito pela sociedade, né, de esposas, mães e filhas, elas também ocupavam certos outros papéis sociais. Muitas mulheres tinham uma profissão e até conduziam alguma forma de negócio, assim, a tutela dos seus maridos, né, assim, o controle dos maridos, né, de forma autônoma, portanto. Por exemplo, né, os registros documentais de Paris do século XIII apresentam mulheres professoras, médicas, boticárias, tintureiras, copistas, miniaturistas, encadernadoras, arquitetas, né, e alguns papéis também de lideranças importantes, tal como abadesas e rainhas, certo? Então, olha que interessante. Além disso, as mulheres tinham direito a voto nas comunas burguesas, né? Então, a gente vai ter aí, lembrando que na sociedade medieval havia os camponeses, né, as camponesas, né, a nobreza, e havia também, depois vai surgir o grupo da burguesia, que era mais ligado ao comércio, ao artesanato, certo? Então, as mulheres vão ocupar papéis diferentes de acordo com a classe social e com a condição social em que elas estão inseridas, certo? E outra coisa que nós não devemos esquecer quando a gente vai falar sobre as mulheres na Idade Média é que, naquele período, uma das forças principais, né, que influenciava o papel da mulher era a Igreja Católica Romana. Eu botei para vocês na última aula um vídeo sobre isso, né, o papel da Igreja, certo? Então, a Igreja, com seu predomínio cultural e religioso, né, sobre a mentalidade popular, ela influenciou bastante. A Igreja foi uma grande influência unificadora da cultura da Idade Média, nós vimos isso na outra aula, né, com o ensino da cultura latina, a preservação da arte, da escrita, né, uma administração que se estabelecia por um estatuto criado após a queda do Império Romano, em que havia maior predominância do direito canônico aplicado pelos bispos. Então, a igreja ela vai dominar esse aspecto jurídico, esse aspecto intelectual, e é lógico que ela vai influenciar na condição também da mulher na Idade Média, tá certo? Nós vamos ter também, além da Igreja Católica, nós vamos ter também a influência da cultura romana. Lembre que a Idade Média é uma junção, né? Juntou-se ali os antigos bárbaros ou germânicos com os romanos, certo? Então, e os romanos, inicialmente eles não eram cristãos, né? Então eles eram considerados pagãos, digamos assim, certo? Então, no sistema romano, a situação a condição da mulher também era um pouco complexa, né? E aí nós vamos ver nos textos que vocês irão ler que há uma influência também do direito romano, né? Do aspecto jurídico lá de Roma, né? Para que atinge também as mulheres na Idade Média. Nós vamos ver que na Idade Média, no período romano, as mulheres tinham um pouco mais de liberdade que as mulheres gregas, certo? Vocês podem até comparar aí, ó, por exemplo, no ponto da educação, né? As mulheres gregas, né, eram educadas pelas mais velhas, aprendiam a ler, escrever, cozinhar, essas coisas, né? As mulheres romanas eram educadas junto aos homens, aprendiam música, dança, as tarefas domésticas também, fiar, administrar as escravas, né? As mulheres, tanto gregas como romanas, elas não poderiam escolher os seus maridos, né? Caberia à família, certo? As mulheres gregas frequentavam banhos, festas religiosas e teatros, se fossem acompanhadas, né? Já as mulheres romanas
poderiam ir a certos ambientes sozinhas, né? Ou acompanhadas também. E aí vocês vão ver que há umas diferenças entre as mulheres gregas e romanas, e no período medieval vai ter a influência também dessa cultura romana, certo? Mas vocês vejam que tem algumas semelhanças também. Então a gente vai conversar sobre isso na próxima aula, quer dizer, eu vou colocar as atividades, eu gostaria que vocês lessem os textos que eu estou disponibilizando, estou indicando, certo? Para a gente fazer uma boa conversa na próxima aula, tá bem? Então, até lá.